Existem diferentes formas de sair jogando no campo de defesa, desde uma saída com o goleiro, uma saída com o volante ou até mesmo os laterais e inclusive a saída mais longa buscando o centroavante. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as diferentes formas de sair jogando e explicar um pouco mais dentro do nosso campo tático como funcionam e por que elas existem. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like aqui pra gente, que é muito importante para aumentar ainda mais o alcance aqui do Futuri no YouTube. Por isso, vem comigo no campinho. Bem, vamos começar pela saída que todos nós acompanhamos com mais frequência. A saída de três como volante auxiliando os zagueiros. Neste caso, estamos usando o esquema 4-3-3, mas se a sua equipe utiliza o 4-2-3-1, por exemplo, o volante que baixar, não necessariamente o primeiro volante ou o segundo, o volante que estiver recuando entre os zagueiros. Qual a função dele? Ele vai auxiliar os jogadores nesta função. Vai baixar entre os zagueiros e aí vai depender, né? Se o lateral vai jogar mais por dentro, se ele vai jogar mais por fora. Vamos partir do princípio que o lateral vai jogar mais por fora, os internos ou interiores irão auxiliar nesta função. Os extremos também, tudo depende do que quer o treinador, mais por dentro, mais por fora, mas vamos partir que esse seria o ponto. O foco é neste volante que auxilia os zagueiros. Dentro dessa saída, há questões importantes também, entra no micro dentro da ideia do treinador. Se o seu volante tem uma alta qualidade de passe, pode ser que ele seja o responsável por fazer essa saída. Então, mesmo que ele recue, ele vai estar mais próximo da linha de meio do que mais próximo do seu goleiro. Se o seu volante não é um jogador com tanta qualidade de passe, ele pode recuar mais, ser um passe de suporte, ou seja, na necessidade dos zagueiros que estarão saindo ainda mais, o volante será uma opção mais segura de passe, e aí os zagueiros farão conduções com a bola, ou até mesmo estes passes mais longos, para a lateral, para o jogo por dentro, para os extremos. Então, os zagueiros serão os criadores nessa jogada, se o seu primeiro homem ele é mais um grande marcador do que um grande passador. Esse é o primeiro ponto numa saída de três. É claro que a saída de três, dependendo do momento do jogo, inclusive, pode ser realizada pelo goleiro. É mais raro. A gente pode utilizar o exemplo aqui no futebol brasileiro do Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, que com o Rogério Ceni era quem fazia essa saída, junto com os dois zagueiros, e aí ele tinha dois volantes, o Juninho e o Felipe, muito mais próximos para auxiliá-los, mas era o Felipe Alves que dava esse passe longo para o lateral, era o Felipe Alves que dava um lançamento longo para um dos extremos, mas o Felipe Alves era um terceiro jogador nessa saída de três, porque o nome já diz, é uma saída de três, não necessariamente uma saída apenas com o volante. Também temos outras possibilidades nesta saída de três, que veremos agora também. E aí podemos utilizar outros dois modelos aqui no futebol brasileiro. E é sempre bom a gente utilizar o futebol brasileiro porque temos vários exemplos dessas saídas. Saída com o lateral. No Palmeiras, por exemplo, quem faz é o Marcos Rocha, lateral direito. Então, um dos zagueiros centraliza, o lateral baixa para essa função, né, como um zagueiro. O lateral, no caso do Palmeiras, o Vinha, fica bem aberto, o Vinha. O Marcos Rocha baixa nessa função. O outro extremo, né, pode ser o Breno Lopes, pode ser o Rony, pode ser qualquer outro extremo. Ele estará nessa função, o atacante estará junto ao centroavante, o outro extremo estará junto com o atacante, e aí temos os internos e o volante, que podem fazer diversas funções, desde jogar mais centralizado e ter uma linha de dois, desde um ficar mais próximo aqui, ter mais uma linha de dois próximo dos dois atacantes, mas são variações. O lateral sendo o jogador auxiliar na saída. E aí, a partir da saída de três, temos que diferenciar os diferentes modelos para qual o jogador irá cumprir determinada função. Porque, por exemplo, no Flamengo, com o Rogério Ceni, quem estava fazendo essa saída de três era o Felipe Luiz. E aí, o lateral direito, o Isla, ganhava o fundo, enquanto aí o William Arão, o Rodrigo Caio centralizava e o Felipe Luiz fazia essa saída, e ele auxiliava bem mais o meio-campo, inclusive. Um dos volantes ajudava, poderiam ser os dois, o Diego e o Gerson. De Arrascaeta
variava com o outro extremo, né, que estaria por esse lado, no caso o Bruno Henrique. Everton Ribeiro centralizava mais, e aí o Gabigol estava bem mais centralizado. Notem que há uma diferença, e aí esses são os pormenores, Abel Ferreira e Rogério Ceni, mas o foco é na saída com o lateral sendo a base desta jogada. Bom, vamos adiante. Temos também a chamada saída de 3+1. O que significa esse 1? Vocês vão acompanhar que isso a gente acabou apresentando um pouquinho, sem explicar mais aqui no vídeo. Bom, o que é a saída de 3+1? Vamos voltar aqui para os zagueiros, para sua posição original, assim como os laterais, o volante, os internos e os extremos. A saída de 3+1 nada mais é do que o volante pode baixar, ou os laterais, vamos partir desse ponto. O volante baixou entre os zagueiros. Ok, temos 3 jogadores nesta linha de saída de bola, certo? O zagueiro, um volante e o outro zagueiro. A saída de 3+1, ela consiste em um dos internos recuarem e formarem quase que um losango entre volante, zagueiros e interno. Vocês podem notar que é quase um losango. O outro interno pode ficar numa zona mais adiantada e aí tudo depende do que o treinador quer. Laterais por dentro, extremos por fora, laterais por fora e extremos por dentro, tudo vai depender do seu treinador. Essa saída de 3+1, ela serve também para dar uma maior segurança na saída de bola, porque muitas equipes marcam não só com 2 atacantes, que iriam fechar esse passe do volante para um dos zagueiros, né, um de cada lado, mas como também um dos jogadores subindo e fazendo essa pressão, ou seja, criando espaço nas costas para que esse interno aproveite, seja indo para esse lado, e aí o zagueiro fechando de novo, vai formar quase um losango, ou indo para o outro lado, né, e aí o interno vai ser sempre esse passe nas costas da defesa adversária, um pouco mais simples, porque na saída de 3, com os jogadores mais adiantados, o passe tem que ser muito mais certeiro, do zagueiro para o interno, do zagueiro uma inversão para o lateral, então os passes têm que ser mais certeiros. Aqui se cria uma possibilidade maior de ter, neste caso, o jogador mais um passe de segurança. Vamos adiante, mais uma outra saída e que a gente viu na seleção brasileira comandada pelo técnico Tite em um certo momento antes da Copa do Mundo de 2018. Aqui, e o Tite já falou sobre isso, inclusive o Kleber Xavier também, em um dos podcasts que gravou com a gente, nós comentamos que ele fazia uma saída sustentada. Mas o que é uma saída sustentada? Bem, no caso da seleção brasileira naquele momento, a saída sustentada consistia no quê? Os 2 zagueiros baixavam quase que na linha do goleiro Alisson, os laterais também se aproximavam, então já temos aí 5 jogadores praticamente. O primeiro volante, né, o Casemiro, também recuava, Arthur ou qualquer outro interno baixava, assim como, e no caso daquele momento era Casemiro, Renato Augusto ou Paulinho, Renato Augusto ou Paulinho, tudo dependia do lado. Nossa, Gabriel, mas temos aí muitos jogadores. São 7 jogadores de linha, mais o goleiro, 8. O que acontece com os 3 lá da frente? Eles vão ter mais espaços, porque a marcação adversária vai fechar, né? A marcação adversária vai ter um jogador no lateral, um jogador no zagueiro, o outro no outro zagueiro, um outro extremo no lateral, e aqui provavelmente marcação individual também dos meias internos no volante e internos da sua equipe. A saída sustentada consiste em atrair o rival, você atrai o adversário para o seu campo, troca passes seguros e bem mais curtos entre os jogadores, né, que estarão bem próximos entre eles, com liberdade de movimentação, mas sempre no seu próprio campo, e aí os seus extremos e também o centroavante terão bem mais campo para atacar as costas adversárias, porque o adversário terá a falsa sensação de que poderá pressionar sem muitos problemas. Então, este é o grande ponto de uma saída sustentada. Gerar um número bem grande de passes seguros aqui por trás, e um passe de sustentação, como diz o nome, e aí criar espaço nas costas dos marcadores, tendo estes 3 homens mais livres em movimentação, já que a marcação adversária estará toda no seu próprio campo. Precisa ter jogadores com muita velocidade nesse passe para também não se descuidar se o adversário fizer uma marcação individual. Por fim, uma saída que muitas pessoas não gostam, mas ela de fato acontece,
é a saída mais longa, né? A saída longa no centroavante, a saída mais longa numa casquinha de algum dos jogadores para ganhar a segunda bola. E o que eu quero dizer com isso? A bola sairia do goleiro, viria um lançamento direto para este centroavante. Eu vou usar o exemplo do Goiás no Campeonato Brasileiro passado, que tinha uma linha de 3, e aí sim já era uma linha de 3, ou seja, eram 3 zagueiros mesmo, dois alas, aí se tinham 2 volantes, um meia e 2 centroavantes, certo? O Fernandão e o Rafael Moura. Neste caso, o que era a ideia daquele Goiás? A bola saía do goleiro ou dos zagueiros, né? Aqui tá volante, mas seriam zagueiros, mas pode ser um volante também. Eles lançavam direto para o centroavante. O centroavante tentar ganhar a primeira bola dos adversários e aí já dá um tempo de respiro para o seu time sair jogando. Essa é uma possibilidade também. Se eles não ganhassem essa primeira bola, muita pressão para ganhar já a segunda bola. Então, é uma saída longa, sim, ela depende mais da qualidade dos seus homens de frente para sustentar essa bola do que a qualidade do passe em si. É claro que o lançamento longo com mais precisão também seria importante, mas vale muito mais a força dos seus homens de frente, dos seus centroavantes para sustentar essa bola do que qualquer outra coisa. E aí sim temos uma saída mais longa de jogo. O mais importante em todos esses modelos, no final das contas, é o treinador conseguir adequar as suas peças ao que o jogo dele propõe, ou até mesmo ele se adaptar às peças que tem para conseguir uma melhor saída de bola e que assim consiga construir o jogo de forma que ele consiga a vantagem e assim as vitórias. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo, por isso eu peço para ativarem as notificações, deixarem o seu like, compartilharem com os amigos este novo momento aqui no Futuri no canal do YouTube, onde vamos trazer ainda mais análises táticas, técnicas, também observação de jogadores que estão chegando, como eles jogam, onde eles podem encaixar, tudo isso aqui no YouTube ou então no futuri.com.br. Valeu, um grande abraço a todos!